Vamos dar continuidade à nossa aula de sintaxe. Falamos no primeiro momento sobre oração, frase, período, sobre a identificação do sujeito, do predicado, os tipos de sujeito, o sujeito ativo, reflexivo, o sujeito passivo. Lembrando que quando eu tenho um sujeito passivo, eu tenho uma voz ativa. A partir do momento que eu tenho uma voz ativa, eu tenho a presença de um agente da passiva, que é justamente aquele que praticava a ação na voz ativa, ele se transformou em agente da passiva. Então a gente identificou basicamente esses três elementos: sujeito e predicado e o agente da passiva. Beleza? Dando continuidade ao que a gente vinha discutindo, vou afastar aqui. Dando continuidade ao que a gente vinha discutindo, eu chamo a atenção de vocês agora que eu tinha deixado esse desafio para vocês, né? Vou respondê-lo lá no momento do nosso Tira Dúvida, quando eu perguntei aí qual das estruturas estão voltadas para a presença da voz passiva. E Paulo, é o que você vinha chamando a atenção da gente e eu vou dizer agora mais uma vez. Galera, esse conteúdo gramatical é extremamente importante e eu vou tentar deixá-lo da maneira mais prática possível. É tanto que aí eu dei um exemplo justamente de uma análise em uma situação pura do cotidiano. Qual a relevância de uma voz passiva nos textos jornalísticos, né? Nos textos de um noticiário? Tem a voz da passiva, tem a voz ativa. Qual a diferença entre as duas? Por que tem mais voz ativa ou tem mais voz passiva? Que é justamente essa ideia desse exercício aí, de fazer vocês perceberem. Beleza? Tranquilo? Vou dar o comentário lá no momento do Tira Dúvidas. Dando prosseguimento à análise dos elementos sintáticos, aí a gente tem aí a questão da transitividade. Beleza? A questão da transitividade. Não esqueçam, para analisar a transitividade de um verbo, naturalmente, a gente precisa estar atento ao contexto. Aí eu coloquei 3 frases aí para vocês. A primeira: o carro virou na esquina com a rua Dom João. O carro, ao capotar, virou uma banca de jornais que se encontrava em uma calçada. O carro, após a capotagem, virou um monte de ferros retorcidos. Beleza? Naturalmente, aí eu já coloquei a transitividade deles e coloquei os sentidos para vocês. Mas aí uma coisa que vai chamar muita atenção de vocês. Gente, falou em transitividade, não tem essa de decorar a transitividade, e sim atentar para o contexto. Ou seja, o mesmo verbo ele pode apresentar diferentes transitividades, como eu coloquei para vocês. Naturalmente, tem alguns verbos que a gente já aprende a sua transitividade pelo dia a dia. Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo, já pede a preposição. O verbo comprar. Quem compra, compra algo, não precisa de preposição. O que eu chamo a atenção não é decorar aquelas tabelinhas de transitividade. Lógico que com a prática, com o estudo, a gente vai assimilando isso de maneira tranquilamente ao longo dos exercícios, dos usos. Beleza? Nesses exemplos que eu coloquei aí para vocês, claramente nós temos o verbo virar no primeiro caso, no sentido de dobrar. Então, quem dobra, dobra. Não precisa de complemento. Aí temos um verbo intransitivo. No segundo caso, temos o verbo dobrar como um verbo que precisa de complemento. Eu peço desculpas a vocês aí, não é dobrar, tá, gente? É virar. Anotem aí, por favor. Eu acabei escrevendo errado. Não é dobrar, é no sentido de virar. Por favor, corrijam aí nesse segundo exemplo. É virar. Derrubar. Anotem aí nesse segundo exemplo, por favor, o verbo virar, e não no sentido de dobrar, e no sentido de derrubar. Porque quem derruba, derruba algo. Derrubou uma banca de jornais. É um verbo transitivo direto. Beleza? Verbo transitivo direto. Quem derruba, derruba algo. Derrubou uma banca de jornais. Paulo, ele é um verbo transitivo por quê? Porque pede complemento. De boa? Ele pede complemento. Quem derruba, corrijam aí novamente, não esqueçam, não é dobrar, e sim derrubar. Quem derruba, derruba algo. E se derruba algo, não pede preposição, esse complemento. Por isso que é um verbo transitivo direto. Automaticamente vai pedir um objeto direto. E no terceiro exemplo, o carro, após a capotagem, virou um monte de ferros retorcidos. Esse virar aí não está mais no sentido de dobrar, nem no sentido de derrubar, como no segundo caso. Está no sentido de transformar-se. Então, a gente vai ter um verbo de ligação, um VL, justamente porque liga o sujeito a uma característica. Quem virou um monte de ferros retorcidos? O carro. Não é isso? Esse carro se transformou em um monte de ferros retorcidos. Então, a gente tem aí um verbo de ligação. Aí, naturalmente, depois que a gente entende a transitividade, a gente chega no tipo de predicado. Aí eu já coloquei aí para vocês. Toda vez que eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um predicado verbal. Toda vez que eu tenho verbos transitivos, sejam diretos ou indiretos, lembrando aí que o verbo transitivo que eu coloquei não é no sentido de dobrar, é no sentido de derrubar.
temos os predicados verbais também. Ou seja, apareceu um verbo intransitivo e apareceu um verbo transitivo, é um predicado verbal. Paulo, e quando eu tenho um predicado nominal, como está aí embaixo, justamente eu tenho a presença de um verbo de ligação, porque liga o sujeito a uma característica. Aí eu coloquei já um destaquezinho em azul aí, ó, um monte de ferros retorcidos. Se é uma característica é um adjetivo. E essa característica está localizada no sujeito ou no predicado? Está localizada no predicado. Quem virou um monte de ferros retorcidos após a capotagem? O carro. Então essa característica está dentro do predicado. Se ela está dentro do predicado, olha o nome que essa característica vai receber. É um predicativo do sujeito. Beleza? Recapitulando, para atentar para o contexto, para atentar para a transitividade, atentem para o contexto do verbo. O verbo virar no sentido de dobrar, o verbo virar no sentido de derrubar, e não de dobrar, como anotei aí, e o verbo virar no sentido de transformar-se. Então eu tenho um verbo intransitivo, não precisa de complemento, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um verbo de ligação. A partir do momento que eu tenho verbo intransitivo ou verbo transitivo, eu tenho predicados verbais. A partir do momento que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. E se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente, não esqueçam disso, se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente eu tenho um predicativo do sujeito. Predicativo é algo que atribui uma característica. E por que eu chamo de predicativo? Porque está dentro do predicado. É uma característica do sujeito. Beleza? Aí a gente volta lá naquele nosso esqueminha que a gente viu lá no início. Aquele esqueminha que a gente viu lá no início. Aquele esqueminha que a gente viu lá no início. Vimos aí em azul sujeito e predicado. Vimos aí o objeto direto, o objeto indireto, que é justamente reflexo dos verbos transitivos. E vimos aí o agente da passiva, justamente quando ele está na voz, a estrutura verbal está na voz o quê? Passiva. E agora falta ver esse último aí, o adjunto, o adverbial. Aí a gente segue na nossa análise. E eu tinha colocado para vocês. Antes de seguir no adjunto adverbial, eu coloco uma observação. Cuidado com o verbo estar. Aprendemos muitas vezes que o verbo estar, ele era o quê? Um verbo de ligação. Paulo está com febre, né? Paulo está feliz. Esse feliz sendo aí um adjetivo, beleza? Mas em alguns casos o verbo estar, ele pode aparecer como intransitivo. Por exemplo, o jogador está fora de jogo, o jogador está longe, eu estou aqui e por aí vai. Ou seja, essas expressões que estão destacadas aí dão ideia de lugar, dão ideia de modo, dão ideia muito mais, não como uma característica, e sim como uma circunstância atribuída ao verbo. Por isso que ele pode funcionar como um verbo intransitivo. Beleza? Ok? Nesse caso aqui, que eu coloco em azul também para vocês, para fechar a minha explicação, vejam que essas expressões que estão em azul são expressões o quê? Que acrescentam ao verbo um sentido circunstancial, ou seja, são expressões não obrigatórias. Paulo, como assim expressões não obrigatórias? Se você voltar lá no esqueminha, você vai ter isso aqui, ó, termos essenciais na segunda tabela. Termos essenciais, termos integrantes e os termos acessórios. O termo acessório, o primeiro que a gente tem é o adjunto adverbial. Se você voltar na primeira tabelinha, o adjunto adverbial vai estar lá em laranja, justamente porque é um dos termos que se relacionam também com o verbo, beleza? O adjunto adverbial. Paulo, os adjuntos adverbiais são termos acessórios. Sim, são termos acessórios, ou seja, eles não são obrigatórios na frase. É tanto que todas essas frases aí, eu poderia lê-las sem esses termos que estão em azul. O carro virou. Se está no sentido de dobrar, dobrou, não precisa de complemento, não precisa de uma informação a mais. O carro dobrou na esquina com a rua Dom João. O carro, ao capotar, virou uma banca de jornais que se encontrava em uma calçada, na esquina com a rua Dom João. Ou seja, essa informação em azul ela também é dispensável, ela não é obrigatória para o texto. Assim como na frase 3. O que é que eu tenho que venho chamar a atenção de vocês? Se liga, os adjuntos adverbiais tanto podem acontecer com verbos intransitivos, tanto pode acontecer com verbos transitivos, como nós temos no segundo exemplo, tanto pode acontecer com verbos de ligação, como temos aí no terceiro exemplo. Beleza, galera? Vou deixar como desafio para vocês dois desafios aí. Tem outros desafios também lá no final dessa aula, do exercício, justamente para vocês analisarem a transitividade e naturalmente o sentido do verbo chegar nessas situações aí que estão postas, tanto nas propagandas quanto nessa tirinha aí. Darei o comentário no momento do Tira Dúvidas para a gente aí estar destacando
alguns pontos voltados justamente para a transitividade. Percebam, chamar a atenção de vocês aqui para mim, percebam que eu tentei deixar agora, falei desses elementos que não é nenhuma novidade para vocês e tentei deixar da maneira mais prática e aplicável possível. Agora a gente vai muito para exemplos do cotidiano, as propagandas, as tirinhas, que são elementos que nos rodeiam constantemente. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da explicação aí. Parte gramatical um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais densa, mas nada que a gente não consiga fazer. De boa? Tranquilo? Abraço para todos, muito bom revê-los e estou aberto a dúvidas, sugestões, comentários e aguardo o momento do Tira Dúvidas para a gente aí ir resolvendo junto as questões e sanando as possíveis dúvidas. Valeu, galera, bom estudo para vocês, abraço!